Eu vou começar a falar sobre fatores relevantes de sucesso no controle de roedores. Eu acredito que a maioria de vocês já tenha bastante conhecimento nessa área, então eu vou focar mais em alguns aspectos que eu acho mais importantes, que são realmente, muitas vezes fazem a diferença de um serviço e outro, mas são fatores que acabam influenciando na qualidade do serviço. Depois dessa análise, eu montei essa planilha aqui, que ela está baseada num conceito estatístico. Vamos dizer que eu possa considerar esses fatores num grau de 0 a 100%, tá? Numa hipótese de que eu consiga fazer essa medição. Tá? Vamos dizer aqui que talvez vocês pegaram um operador que está relativamente bem capacitado, lá está perto de 90%. O que acontece? A probabilidade de vocês terem um controle bem feito passa a ser de 90%. Por que acontece isso? Isso aqui é estatística. Vocês têm diversos fatores e eles se influenciam entre si. E à medida que pode acontecer de um fator desse encontrar com outro numa zona que vocês não gostariam, pode acabar influenciando o resultado total. Tá? Então, vamos dizer assim, daqui a pouco, se eu tenho um aplicador que está a 90%, eu diria que isso talvez seja um índice bem bom para o que eu imagino que seja uma média do mercado. Mas vocês pegam um cliente que ele colabora em 80% dos casos. Você já tem um controle, uma probabilidade de controle de 72%. E assim vai, daqui a pouco pegou um produto, eu não quero trabalhar com esse, porque eu tenho um que é um pouquinho mais baratinho, então eu peguei um aqui que é 90%. Aí o controle já vai para 65% a probabilidade de ser bem feito. Tá? Então eu queria só que vocês atentassem para isso, só uma questão um pouco mais, de cunho mais filosófico, assim, mas para vocês começarem a pensar em como esses fatores, eles interagem entre si e acabam influenciando lá no resultado final. Características comuns entre as espécies. Os sentidos, tá? Em geral, eles têm os sentidos todos muito aguçados, com exceção da visão. A gente vê que tem uma série de pelos ali e tem uns que são mais compridos. Aqueles pelos, ele vai andar encostado em alguma superfície rígida e vão ajudar ele a se guiar por onde ele quer andar. Já que ele não enxerga bem, ele precisa desse tipo de coisa. Como ele não enxerga bem e como ele precisa se guiar por alguma coisa, ele acaba sempre andando encostado em bordas rígidas. É uma parede, um muro, um móvel que tem, ele vai sempre andar nos cantos. Dificilmente vai se ver um rato cruzando algum ambiente. O que acontece, uma vez me disseram, esse teu raticida aqui não funciona. Como é que tu usou? O cara botou no meio da garagem. Não tem como funcionar, o rato não vai passar por ali. A gente tem que tentar facilitar o trabalho para ele encontrar a isca. Essa aqui é uma comparação para a gente ter uma ideia, o que a gente enxerga, aqui à esquerda, e o que o rato enxerga. A mesma imagem, desfocada, praticamente sem cor. São espertos e desconfiados. Eles aprendem a interpretar diversos sinais que tem no ambiente, né? O veneno que mata rápido causa desconfiança, ou seja, depois a gente vai falar dos venenos agudos. E muitas vezes acontece nesse veneno de o rato morrer do lado da isca que tu botou ali. Então, assim, eles vão acabar vendo e associando a morte do rato com aquele rato, com aquela comida, e vão acabar não ingerindo mais. Primeira coisa no controle de roedores, identificação dos focos de infestação. A identificação das espécies, o estabelecimento de uma estratégia de controle com os métodos a serem utilizados, os produtos a serem utilizados, as ações das desensitizadoras, PCOs, são vocês, né? E as ações dos clientes. E, por fim, o controle propriamente dito. Aí tem alguém que diz assim, mas eu não posso pegar a isca com a mão. Tá, como é que é essa questão? Se eu não pudesse pegar a isca com a mão, que daí o rato não vai comer,
como é que ele comeu aquele pão ali, por exemplo? Por que ele vai no lixo que a gente produz e pega as coisas que sobram do que a gente joga fora? Né? Então, isso é um pouco de lenda. O que pode acontecer, por exemplo, assim, fez a desinsetização, manipulou o produto químico e mexeu na isca. Aí pode ficar com um cheiro do inseticida, por exemplo, né? E pode acabar afetando a atratividade daquela isca para o roedor. Tá? Esse tipo de coisa pode acontecer. Cheiro de fumaça de cigarro e outras coisas assim também. Isso aqui nos treinamentos que a gente dá, quando a gente mostra essa figura aqui, eu gosto bastante. Que a gente diz assim, cara, a gente que conhece, que está no dia a dia desse negócio, quando entra num local assim, a gente diz, tem rato ali. Uma pessoa que não conhece isso que a gente faz, ela pode entrar ali, nunca ver e nunca saber que tem rato ali se ela não viu um. Mas a gente, no momento que a gente entrar e tiver já com os olhos treinados, no momento que a gente entrar naquele local, tu vai dizer, tem rato e ele está passando por ali. Tá? Isso é importante, porque o que eu vou fazer? Eu vou colocar a isca naquele local. Eu vou facilitar o trabalho dele para encontrar a isca. Tá? O que são aquelas manchas escuras? Como ele anda se esgueirando pelos ambientes, sempre onde ele passar, nos locais onde ele estiver passando, ele vai estar encostando os pelos dele. E esse pelo vai liberando uma gordura que vai ficando impregnada no local. Tá? Então, o local onde ele costuma passar com frequência, acaba ficando com essas manchas escuras. Tá? São manchas de gordura. Higiene e organização é uma questão muito importante no controle de qualquer tipo de praga, não é só do rato. Tá? Para escagem, então, observar os hábitos do animal-alvo, tá? Que é aquele negócio. Não vou botar no meio se ele não passa no meio da sala. Não vou botar nesse lado da sala se eu estou vendo que o rastro dele está naquele lado. Tem que colocar a isca no local onde ele transita, no local onde ele passa. O que acontece muitas vezes também, chega num local que está cheio de lixo, cheio de coisa, tu diz assim, não, vamos fazer o controle, mas primeiro vamos limpar esse troço aqui. Tá? Limpar é positivo. Só que no momento que tu limpou, aqueles roedores estão lá instalados, eles vão ver que mudou tudo e vão começar a mudar podem mudar os locais onde eles costumam passar. Tá? Então, interessante, pegou uma área com alta infestação e com bastante entulho, sujeira, faz a aplicação, depois que está já um pouco controlado, aí sim faz a limpeza. A respeito da toxicidade, tá? O que é? DL50 é a dose letal para matar até 50% de uma população. Tá? Ou seja, eu tenho 100 ratos, eu quero ver qual é a dose suficiente para matar 50 daqueles 100. Vai dando as doses de veneno até que mate 50%, aquela DL50. Então, a DL50 oral de um rato de 250 gramas, que o peso, e aqui a coluna que importa para a gente, quantas gramas de isca ele teria que ingerir. Um rato de 250 gramas teria que ingerir 1,3 gramas do clerate, que é o raticida da Syngenta. Tá? Isso varia de raticida para raticida, varia de ingrediente ativo para ingrediente ativo. O clerate, um rato de 250 gramas, teria que ingerir 1,3 gramas. Um camundongo, 0,2 gramas, isso é quase nada de raticida. Tá? Um cachorro de 5 quilos, 356 gramas. Tá? Um gato de 2 quilos teria que comer 1 quilo de raticida. Em todo caso, vão dizer, meu cachorro comeu lá. Não sabe quanto comeu? Não sei. Quer se prevenir? Leva no veterinário, porque o veneno não vai agir rapidamente. Tu tem tempo para reverter a ação dele, se ele atingiu a dose letal. Né? E como é que reverte? Vitamina K1. O veterinário vai ter que dar vitamina K1 injetável para ele. Tá? Então, ele tem antídoto, isso é um ponto bastante positivo. Aí vocês vão dizer, mas eu botei o raticida, o rato não comeu. Aí tem os macetes, né? Aqui a gente apresenta um deles, que às vezes acontece quando o rato tem uma oferta muito grande de alimento.
O que acontece? Ele já está acostumado a comer um determinado alimento, tu coloca a isca, às vezes ele não vai tanto na isca. Então, tem que tentar tornar ela um pouco mais atrativa. O que se faz nesses casos? Pode colocar a isca dentro de uma laranja, espreme a laranja, usa a casca como um potinho, coloca a isca dentro da casca, aqui o rato come quase a casca junto também. Aqui. Tá? Então, isso, ele gosta muito do doce e da gordura. Outra coisa que se recomenda fazer em caso que está meio difícil dele ingerir o produto, usar pote de margarina. A margarina tem gordura, ele gosta de gordura. Então, terminou o pote de margarina, sei lá, deixa ali guardadinho, ele vai sentir o cheiro da gordura se tu botar isca ali dentro e vai acabar ingerindo. A qualidade do raticida. Eu falei antes que o pessoal conhece mais pelo rosinha, e às vezes é engraçado que a gente está em alguns lugares e o cara fala, rosinha não funciona. Tá? Então, eu queria fazer uma rápida explicação, assim, por que o pessoal tem esse conceito que o rosinha não funciona. A Syngenta foi uma das primeiras, se não foi a primeira, a lançar esse tipo de produto aqui no Brasil. Tá? E o Clerate ficou como líder de mercado. No momento que venceu a patente do Brodifaco 1, que é o ingrediente ativo do raticida, começaram a fabricar um monte de raticida com Brodifaco 1 genérico e, obviamente, fizeram da cor rosinha para imitar o líder de mercado. O cara está ali, passou na corrida, pega o rosinha, acabou comprando outro tipo. Tá? Então, assim, não é a cor que define se esse raticida é bom ou não, tá? Mas sim dois fatores principalmente. O alimento utilizado na isca. O que acontece? Ele tem que ser atrativo para o rato. Se ele não for atrativo, o rato não vai querer comer. Então, a isca parte do pressuposto que a praga tem que ingerir aquela isca. Se ele não comer, não vai adiantar nada. Outra questão, o ingrediente ativo tem que ser de qualidade e ele tem que ser bem distribuído na isca. Infelizmente, hoje não se tem condições de saber se o raticida é bom olhando o rótulo do produto, porque no rótulo está escrito a mesma coisa. Tá? Vocês têm que pegar, é uma marca que vocês confiam, como Clerate, por exemplo. Tá? A questão do ingrediente ativo disperso na isca, o que acontece? Se vocês pegar 20 mil e multiplicar por 0,005%, que é a concentração do ingrediente ativo do Clerate, vai dar aquele pontinho azul lá no canto. Lá. 1. Esse 1, para o raticida funcionar, ele tem que estar disperso em toda essa área aqui. Vocês imaginam que isso aqui é um bloco parafinado, por exemplo. Se eu tiver esse bloco parafinado e tiver esse ingrediente ativo só naquele cantinho, e vier o rato e comeu desse lado aqui, ele está ingerindo comida só. Ele não ingeriu nada de veneno. Então, ele tem que estar bem disperso no raticida. E os elementos necessários a qualquer praga: acesso, alimento, água e abrigo. Antigamente era só alimento e água e abrigo, mas se tiver um ponto de acesso, mesmo que eu não tenha alimento, água e abrigo, em algum momento eu posso ter alguma praga entrando naquele local. Os produtos que forem utilizados, eles têm que estar registrados no Ministério da Saúde, tá? Isso é definido pela RDC 52. E a DVEPRA está à disposição de vocês.